Hoje nós sabemos a história do Senhor.
através dos tempos, Cristo é Salvador. Quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor, e tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será para sempre, até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Através de levantarmos a tocha do amor e sermos hoje heróis da fé, fortes, soldados do Senhor. Feliz sábado a todos os irmãos. É um prazer grande estar de volta aqui depois de uma longa viagem que fizemos. Mas sentimos sempre a presença de Deus, sempre a companhia dos seus anjos, em todas as nossas atividades, em toda a viagem, cheia de dificuldades, mas Deus seja exaltado acima de todas as coisas. Amém? Irmãos, a igreja está planejando a apresentação, o estudo desse tema, desde o princípio do ano. Nós temos esperado um dia que estejam todos os grupos musicais na igreja, um dia que a igreja esteja com todos os membros presentes, mas nós percebemos também que isso vai ser difícil acontecer. Então nós vamos, com a graça do Senhor, estudar juntos um tema de grandíssima importância. Todos os textos que eu vou ler estão lá na tela para que os irmãos possam ler comigo, acompanhar. As minhas palavras podem usar os recursos que forem necessários, mas a palavra inspirada é a palavra que fala ao coração. Se nós aqui falarmos 1 hora inteira, aqui 2 horas, sem o auxílio do Espírito Santo, de nada vai valer. E os textos inspirados serão reproduzidos ali para que todos possam acompanhar. Eu sei que muitos dos irmãos nunca leram esses textos. E nós sentimos que estamos necessitando disto. E eu quero dizer mais uma coisa. Quando as palavras que eu disser aqui, os textos que eu ler aqui, eu já os disse primeiramente a mim mesmo. E eu estou lendo para mim mesmo. Eu sou vosso irmão, não sou a voz da experiência, nem aquele que fala e vocês ouvem.
Nós todos somos iguais. Vamos apenas compartilhar o que a palavra do Senhor diz, primeiramente a mim mesmo e a todos vocês. O apóstolo Paulo relata em 2 Coríntios 12, verso 2 a 4, que ele fala de um homem, conheço um homem em Cristo. Esse homem em Cristo era ele mesmo. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora dele, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Muitos cientistas estudam onde é a porta do céu. Onde fica essa porta do céu? Os astrônomos têm buscado saber. Nós também temos certa curiosidade por onde Jesus voltará. Para alguns, a porta do céu é a constelação chamada de Saco do Carvão. Para outros, é chamado Saco de Silício. A terceira classe crê que a constelação do Órion é a porta do céu. Nós, como cremos na palavra inspirada, aceitamos esta última ideia. Ellen White declarou certa vez que a nebulosa de Órion é a porta do céu. Cristo, na sua volta, aparecerá no Órion. Diz assim em Primeiros Escritos, página 41. A atmosfera abriu-se e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. Jacó, certa vez, esteve na porta do céu. Ele estava fugindo do seu irmão, viajando por desertos difíceis, tenebrosos, mas passou uma noite num lugar. E o verso 11 de Gênesis 28 diz assim: tendo chegado a um lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Ali não havia um hotel, não era um hotel aquilo. Não havia também uma cama confortável para deitar. Não havia um travesseiro. Por isso ele colocou uma pedra como travesseiro e do chão fez a sua cama. Jacó, deitado no chão e olhando para cima, viu no firmamento a lua e as estrelas. Com certeza não era um hotel de não sei quantas estrelas, mas era um hotel naquele momento de milhões de estrelas. Quem sabe bilhões de estrelas. E Jacó estava cansado e nem sequer teve oportunidade de apreciar a beleza, nem contá-las, o que seria impossível. Logo pegou no sono e dormiu profundamente. Em Gênesis 28, verso 12, diz assim: e sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa escada, queridos, que liga o céu à terra, ou que liga a terra ao céu, é Jesus Cristo. Cristo é a escada de Jacó. Cristo é a escada que Jacó viu, que formava uma ligação entre os céus e a terra. Quando Jacó acordou, a conclusão dele foi muito interessante. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Para Jacó, então, onde ficava a porta do céu? Onde? Onde Deus estava. Naquele lugar, no meio de um deserto, deitado no chão, com a cabeça apoiada numa pedra, ali era a porta do céu, porque Deus estava naquele lugar. A porta do céu, queridos, é realmente o lugar onde Deus está. E se você crê que Deus está nesse lugar, que Deus está nessa congregação, nessa igreja, então precisa crer também que esta é a porta do céu e que o Senhor está aqui.
Se a igreja é a porta do céu, como são os nossos cânticos de louvor nesse lugar? Como são as nossas orações, aqui onde é a porta dos céus? Será que temos sido reverentes o suficiente para dignificar o nosso Deus, que habita neste lugar? Levíticos 1, verso 30 diz assim: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Será que aqui há sempre essa reverência? Será que aqui há sempre o cumprimento da ordem de Deus, que diz: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário? Será que aqui há bastante silêncio e comunhão para que nós possamos dizer que nós estamos atendendo a resposta à palavra do Senhor? Abacuque 2:20 diz assim: o Senhor, todo mundo sabe esse verso, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Jacó consagrou aquele lugar em que adorou a Deus, e diz Gênesis 28, 18 a 19 assim: tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus. A igreja foi consagrada a Deus. Aqui começa a porta do céu. Outro exemplo de reverência que nós encontramos na Bíblia é o de Moisés. Moisés no Monte Horebe, Êxodo 3, versos 1 a 5. Ali conta aquela história da sarça ardente. Ali havia uma árvore, uma pequena árvore, um arbusto, que pegava fogo, né? Mas não se consumia. O fogo estava presente e não se consumia. E Moisés, curioso como todos nós somos, se aproximou para ver o que estava acontecendo. Quando se aproximou, Deus lhe disse, Êxodo 3, verso 5, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés precisava tirar as sandálias dos seus pés, descalçar os seus pés, porque ali era terra santa. Interessante que os muçulmanos até hoje, nas mesquitas, entram descalços. Os sapatos ficam lá fora. Se você acredita que essa aqui é a casa de Deus, ou não só aqui, mas em todo lugar onde se invoca o nome de Deus, é a casa onde Deus está, então tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é terra santa. O que Deus exige de nós hoje, queridos, não é simplesmente tirar os sapatos. Não é simplesmente deixar lá fora os sapatos quando nós entramos na casa de adoração. Só deixar os sapatos não muda nada dentro de nós. Nós precisamos deixar lá fora algumas coisas. A indisciplina. Deixar lá fora as vaidades, as modas extravagantes. Deixar lá fora os maus costumes. Deixar lá fora os vícios, as críticas, as brigas, as fofocas. Precisamos deixar lá fora os assuntos que não fazem parte do serviço do culto. Deixar lá fora também as brincadeiras que muitas vezes desconcentram você mesmo e o companheiro. Outro dia eu ouvi alguma coisa que me deixou muito preocupado e incrédulo também. Eu não acredito que possa haver isto aqui nesse lugar. Mas mesmo assim eu vou falar. Há pessoas que chegam atrasadas à igreja para que possam ser notadas em seu vestido novo, em seu sapato diferente. Eu não posso acreditar que aqui exista isso, mas em algum lugar existem sim essas coisas. Como eu posso adorar a Deus dessa forma, irmãos? Como posso chegar à presença de Deus quando eu sou o alvo de todas as coisas? Quando eu sou o objeto principal de adoração?
tira as sandálias dos teus pés, queridos irmãos, porque aqui é a Terra Santa. Testemunhos Seletos, volume 2, página 201. Por causa de sua irreverência, na atitude, no traje e comportamento, e sua falta de verdadeiro espírito de devoção, Deus muitas vezes tem afastado o seu rosto dos que se achavam reunidos para o culto. Por causa da minha irreverência, da minha atitude, do meu traje, do meu comportamento, da minha falta de verdadeiro espírito de devoção, Deus muitas vezes tem afastado o seu rosto dos que se acham reunidos para o culto. Ainda na página 201. Todos deveriam ser ensinados a trajar-se com asseio e decência, sem porém se esmerarem no adorno exterior, que é impróprio da casa de Deus. Cumpre evitar toda ostentação em matéria de roupa, que somente serviria para provocar a irreverência. Nós temos um exemplo de reverência muito importante, de adoração a Deus. O templo construído por Salomão. A construção do templo foi alguma coisa assim espetacular. Foi feita também de forma singular, com relação às construções de hoje. Trabalharam na construção do templo 180 mil pessoas. Mais os contramestres, que eram em número de 3.300 homens. Uma multidão trabalhou na construção do templo. Com esse número de operários, já se pode imaginar a grandeza daquela construção. Mas a Bíblia relata um pormenor interessante. O templo foi construído em silêncio. Como pode, com tanta gente, com tantas pessoas envolvidas numa construção, o templo ser construído em silêncio? A palavra do Senhor diz assim, pode me acompanhar em 1 Reis, capítulo 5, versos 13 a 17, e depois capítulo 6, verso 7. O rei Salomão escolheu 30 mil operários em todo Israel. Ele os mandava por seu turno ao Líbano, 10 mil de cada vez. 10 mil cada mês. Passavam assim um mês no Líbano e 2 meses em sua casa. Adonirão dirigia os trabalhos. Salomão tinha ainda 70 mil carregadores e 80 mil cortadores de pedras na montanha, sem contar 3.300 contramestres que presidiam os vários trabalhos, os quais davam ordens ao povo e aos operários. O rei ordenou que extraísse grandes pedras e belas pedras, que deviam ser trabalhadas para os alicerces do templo. Na construção do templo, só se empregaram pedras lavradas na pedreira, de sorte que não se ouvia, durante os trabalhos da construção, barulho algum de martelo, de cinzel ou de outro qualquer instrumento de ferro. Que coisa impressionante! Um monumento daquele, uma construção espetacular daquela, jamais se ouviu a batida de um martelo. Porque Salomão exigiu que as pedras viessem cortadas, talhadas, recortadas, para se encaixarem perfeitamente umas nas outras, lá na pedreira. Então, quando chegavam ali, era apenas colocarem as pedras nos seus devidos lugares. Como foi possível, então, construir um templo daquela magnitude em silêncio? Fazendo assim como Salomão fez. Que tudo fosse preparado fora e o templo fosse construído em absoluta... A partir da primeira pedra, a partir do fundamento do templo, o templo foi construído em silêncio. As madeiras não foram cortadas e preparadas no local, porque aquelas pedras depois foram revestidas todas de madeira. E as madeiras não foram preparadas no local, foram também preparadas fora. Os gigantescos blocos de pedra com que foi construído o templo não foram preparados no local, e sim em pedreiras, onde foram trabalhadas com ferramentas que produziam muito barulho, até que ficassem no tamanho desejado. A casa de Deus foi construída dessa maneira. Os pedaços de pedras desnecessários foram retirados com golpes ruidosos de ferramentas na pedreira. Na pedreira. Salomão e todos os seus milhares de funcionários
respeitaram e reverenciaram a casa de Deus, que seria ainda dedicada ao Senhor. Mesmo antes dela estar construída, cada peça foi colocada com respeito e com reverência. Irmãos, nós temos nos afastado negligentemente e hoje estamos muito longe de ser o que deveríamos ser no lugar de adoração, lugar onde se adora o Senhor e cuja presença, e onde a presença do Senhor aceitamos estar aqui. Nós conversamos, nós falamos de coisas quaisquer, nós conversamos durante o sermão, nós incomodamos, nós saímos e entramos como em qualquer lugar, criticamos, murmuramos. Como eu disse, tudo isso que estou falando, estou dizendo a mim mesmo. Os apaixonados, não raras vezes, usam qualquer lugar para escrever um nome de uma pessoa amada. Ana Maria, eu te amo, vai falar para ela, meu querido. I love you, né? Para ficar chique, escrito nas portas do banheiro ou atrás do banco da igreja. Um dia inventaram uma coisa fantástica chamada celular. Acho que não dá para viver hoje sem celular, né? Quem trabalha com comunicação de alguma forma, parece que é impossível hoje viver sem celular. Acho que se eliminassem o celular da face da terra, algumas pessoas gostariam de ser eliminadas juntas. Na nossa vida, o celular pode ser uma bênção. Mas na igreja, irmãos, ele tem se tornado um instrumento do inimigo. Instrumento para desviar a atenção de jovens, de crianças e de velhos também. A rainha Elizabeth II baixou um decreto que no palácio, nos compartimentos onde vão falar com ela, não entra celular. Para falar com a rainha, precisa antes deixar o celular lá fora. Como nós vamos falar com Deus, nós podemos manter nosso celular vivo e ativo muitas vezes, né? Com som. Esquecemos até de tirar o som. Eu sei que nós temos que entrar com o celular, o meu está aqui no bolso. Outro dia estava pregando um pastor de grande respeito e tocou o celular dele. Ele se esqueceu de desligar. Mas tá bom, isso aí dá para corrigir. Aperta um botãozinho ali e desliga. Mas fazer uso do celular aqui dentro da igreja é uma reverência ao nosso Deus. Se Moisés tinha que tirar os sapatos dos pés porque Deus estava presente naquele lugar, e você acredita que Deus está aqui e faz tudo isso, nós fazemos tudo isso. E se nessa igreja não existe esse problema, o que não é o caso, que nós sabemos que existe, nós precisamos ser orientados. Nossos filhos, nossos jovens precisam ser orientados a não levarem o celular ativo para a igreja. Testemunho Seleto, no volume 1, páginas 193 a 195, diz assim: para a alma crente e humilde, a casa de Deus é a porta do céu. Quando os crentes penetram na casa de culto, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente o seu lugar. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na casa de culto. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 257. A casa de Deus é profanada e o sábado é violado pelos filhos de observadores do sábado. Eles correm pela casa, brincam, conversam e manifestam seu mau humor nas próprias reuniões em que os santos se reúnem para glorificar a Deus e adorá-lo na beleza da santidade. O lugar que devia ser santo, onde devia reinar sagrado silêncio e onde devia haver perfeita ordem, asseio e humildade, torna-se uma Babilônia, em um lugar em que reina confusão, desordem e desleixo. Isso é suficiente para excluir a Deus de nossas reuniões e fazer com que se acenda a sua ira,
para que ele não tenha prazer em sair com os exércitos de Israel, a fim de batalhar contra os nossos inimigos. Irmãos, eu considero essas palavras muito duras para nós. Mas são palavras inspiradas. Não sou eu que as estou dizendo. Estão escritos lá na palavra de Deus. Orientação da criança, página 547. Há grande necessidade de reverência nos jovens deste século. Fico alarmada ao ver as crianças e jovens de pais religiosos tão descuidados quanto à ordem e à compostura que devem ser observadas na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus estão apresentando ao povo as palavras da vida, alguns estão lendo, estão cochichando e rindo. Seus olhos estão pecando ao desviarem a atenção dos que o cercam. Caso se permita que tal hábito não seja reprimido, ele crescerá e influenciará a outros. Mensagem aos jovens, página 266. Os irmãos estão acompanhando aqui? Está sendo tudo bem os textos, né? As crianças e os jovens nunca devem julgar que seja motivo de orgulho o ser indiferente e descuidado nas reuniões onde Deus é adorado. Isso não é motivo de orgulho para ninguém, ser descuidado e irreverente. Deus vê todo pensamento ou ato irreverente, o qual é registrado nos livros do céu. Ele nos diz: eu conheço as tuas obras. Nada está escondido perante seus olhos, pesquisadores. Se houverdes formado em qualquer grau o hábito de desatenção e indiferença na casa de Deus, exercitai as faculdades que tendes para o corrigir, e mostrais que sabeis respeitar-vos a vós mesmos. Praticai a reverência, até que ela se torne parte de vós mesmos. Irmãos, o nosso problema é que nós somos tendentes para o mal. Nós somos tendentes para o erro. Nós somos tendentes à irreverência. E tem corrido muito solto essa questão da irreverência na igreja. Eu participo desse problema. Eu sou esse problema. Mas está na hora da gente acordar e nos lembrarmos dessas palavras. Deus diz: eu conheço as tuas obras. Caso se permita que tal hábito não seja reprimido, ele crescerá e influenciará a outros. Uma história que um ladrão entrou na igreja. E um visitante, foi um visitante que veio à igreja pela primeira vez. No final do culto, o pastor na porta o cumprimentou e perguntou: o senhor gostou do culto? O ladrão respondeu: não, eu fui roubado na sua igreja. Mas o que foi que lhe roubaram? O pastor perguntou, preocupado, né? E o ladrão respondeu: na entrada, 2 moças riram de mim. Elas roubaram a minha confiança. Já entrei na igreja desconfiado. Não pude orar. Passaram por cima de mim quando eu estava orando. Já vi isso em algum lugar. Roubaram minha devoção a Deus. Durante o sermão, a conversa foi tão grande atrás de mim que não pude me concentrar para ouvir a mensagem. Roubaram a minha concentração. Quando eu estava me concentrando para assimilar a mensagem, uma moça esbarrou em mim. Eu virei para trás e não soube mais o que o Senhor estava dizendo. Testemunho Seleto, volumes 2, página 194. Se os crentes, ao entrarem na casa de oração, o fizessem com a devida reverência, lembrando-se de que se acham na presença do Senhor, seu silêncio redundaria num testemunho eloquente. Os cochichos, risos e conversas, que se poderiam admitir em qualquer outro lugar, não devem ser sancionados na casa em que Deus é adorado. Cumpre preparar o espírito para ouvir a palavra de Deus, a fim de que esta possa exercer impressão e influir sobre a alma. Meus irmãos, nós gostamos da igreja. Essa é a nossa segunda casa.
Nós encontramos aqui nossos amigos, nossos irmãos, tão queridos, com quem temos imenso prazer de conversar, de atualizar as informações. A igreja também tem sua função social. E nós, especialmente os que convivemos aqui há muito tempo, sabemos que a igreja é a nossa vida. Nós vivemos e nos movemos trabalhando pela igreja. Nossas folgas são ocupadas em ensaios, em viagens pela igreja, preparação de programas para a igreja. E nós temos grande prazer em fazer isso. Por isso até se justifica o fato de nós chegarmos um pouco antes da reunião, para acertarmos alguns detalhes ou simplesmente colocarmos nossos assuntos em dia. Parece que justifica-se também a nossa insistência em permanecer nas dependências do templo após o sermão. Uma boa conversa com pessoas tão queridas, tão especiais, que nos trazem notícias dos Estados Unidos, de Portugal, do Peru, da Bolívia. Tudo são coisas importantes para nós. Mas não é assim que nós lemos na orientação inspirada. Testemunhos Seletos, volume 2, página 194, diz assim: quando os crentes penetram na casa de culto, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente o seu lugar. Se houver na sala uma estufa, não convém agrupar-se em torno dela, em atitude indolente e de abandono. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na casa de culto, nem antes, nem depois das reuniões. Uma ardente e profunda piedade deve caracterizar todos os adoradores. Na verdade, irmão, queridos, eu estou levando em pouca consideração esse lugar de adoração e reverência a Deus. Se faltam alguns minutos para o culto, para o começo do culto, os crentes devem entregar-se à devoção e meditação silenciosa, elevando a alma em oração a Deus para que o culto se torne para eles uma bênção especial, operando a convicção e conversão em outras almas. Devem lembrar-se de que estão presentes ali mensageiros do céu. Perdemos geralmente muito da suave comunhão com Deus pela nossa falta de quietude e por não nos darmos à reflexão e oração. O estado espiritual da alma necessita muitas vezes ser passado em revista e o espírito e o coração serem elevados para o sol da justiça. Se os crentes, ao entrarem na casa de oração, o fizessem com a devida reverência, lembrando-se de que se acham ali na presença do Senhor, seu silêncio redundaria num testemunho eloquente. Os cochichos, risos e conversas, que se poderiam admitir em qualquer outro lugar, não devem ser sancionados na casa em que Deus é adorado. Cumpre preparar o espírito para ouvir a palavra de Deus, a fim de que esta possa exercer influência e influir sobre a alma. Ainda na página 196, fala do final do culto, depois do culto. Ao ser pronunciada a bênção, todos devem conservar-se inquietos, como temendo ficar privados da paz de Cristo. Saiam então todos sem se atropelar, e evitando falar em voz alta, portando-se como na presença de Deus, e lembrando-se de que seus olhos repousam sobre todos. Ninguém deve deter-se nos corredores, para encontros e tagarelice, impedindo a passagem aos outros que buscam a saída. Os arredores imediatos da casa de oração devem caracterizar-se por uma grave solenidade, evitando os crentes fazer deles lugar de encontro com os amigos, a fim de trocarem frases banais e tratarem de negócios. Tais coisas não convêm na casa de Deus. Deus e os anjos têm sido desonrados pela maneira irreverente com que os crentes se portam em algumas igrejas, acordando os ecos com suas gargalhadas e fazendo ruído com os pés. A reverência, irmãos, é uma dádiva preciosa que nós precisamos cultivar. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição espiritual da grandeza
e consciência da presença de Deus entre nós. Com essa percepção do invisível, o nosso coração deve ser profundamente impressionado, e principalmente o coração das nossas crianças. E ao manifestar-se reverência na atitude e no porte, a reverência, a adoração a Deus deve aprofundar-se. Deve-se ensiná-la a considerar como sagrados a hora e o lugar das orações e cerimônias do culto público, porque Deus está ali. Bom seria os jovens e adultos, crianças, estudarmos todos e ponderarmos, muitas vezes repetir frequentemente aquelas palavras das Escrituras Sagradas que mostram como é assinalado o lugar pela presença especial de Deus. Tira os sapatos dos teus pés, disse o Senhor, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Jacó, depois de contemplar a visão dos anjos, exclamou: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. Irmãos, na verdade, o Senhor está neste lugar, aqui, e nós não sabíamos. O Senhor está nesse lugar, e muitas vezes nós fingimos que não sabemos. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Quero terminar lendo 2 Salmos, 95, versos 13 e 6. Diz assim: o Senhor Deus é grande. O Senhor é Deus grande, e Rei acima de todos os deuses. Ó, vinde adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 100, 13 e 4. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Ainda mais um texto sobre o nome de Deus. Está aí na orientação da criança, página 242, 243. Deve também mostrar-se reverência pelo nome de Deus. Jamais deve ser esse nome proferido levianamente, precipitadamente. Mesmo na oração, deve ser evitada a sua repetição frequente e desnecessária. Santo e tremendo é o seu nome. Os anjos, quando pronunciam este nome, cobrem o rosto. Com que reverência devemos nós, que somos decaídos pecadores, tomar esse nome em nossos lábios? Irmãos, nós cremos na salvação pelos méritos de Cristo. Nós cremos na salvação pela graça maravilhosa de Deus. Nós cremos num sacrifício completo e perfeito feito na cruz do Calvário por nós. E nós cremos também que essa graça maravilhosa que nos salva é maior do que o sem número dos nossos pecados, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas se nós cremos tudo isso, se nós temos um Deus tão bom, e que nós entendemos ser tão amável e tão misericordioso, e que é ao mesmo tempo tão poderoso e tão distante de nós mortais, distante em glória, em magnificência, por que nós não adoramos a Deus na beleza da santidade? Por que nós nos renunciamos aos nossos prazeres de um momento aqui dentro, de conversa inútil e banal, para reverenciar aquele que fez tudo por nós? Quando nós não entregamos nosso coração a Cristo, a Deus, sabendo de tudo que Ele fez por nós, o que nós estamos esperando? Não é? Que Deus abençoe a todos nós, para que nós possamos, desses textos inspirados,
fazer uma transformação na nossa vida, fazer uma transformação na nossa igreja, fazer uma transformação na casa onde se reúne para adorar ao Deus excelso, ao Deus poderoso, ao Deus que está acima de todas as coisas. Vamos fazer um trabalho pessoal. Isso é uma questão pessoal. Se cada um cuidar de si mesmo, ninguém precisa cuidar de ninguém. Não é verdade? Vamos trabalhar. É um processo educativo, talvez toda educação demora. Mas precisamos recomeçar aquilo que perdemos. Porque eu me lembro quando era criança, eu não subia aqui no púlpito, tá certo? Né? As crianças não subiam. Porque aqui era um lugar sagrado. Na verdade, aqui não é o lugar santíssimo, é o lugar santo. Não é isso, mas é a reverência às coisas de Deus. E hoje a gente já nem se importa muito com essas coisas, né? Precisamos retomar, irmãos, retomar o caminho antigo. Deus não muda. E outra coisa, Deus não se deixa escarnecer. Deus nos abençoe, porque diante da grandeza de Deus, nós possamos reconhecer a nossa fraqueza e adorá-lo como ele deve ser adorado. Reverenciá-lo como ele deve ser reverenciado. Especialmente no lugar onde se adora o nome do Senhor. Amém.